Tô aqui pintando um projeto de pampolhas e rosa. Aí eu deixei essas duas pétalas para me mostrar como eu pintei e as cores que eu usei. As cores que eu usei magenta, uva, berinjela. E para luz, eu misturei um pouquinho de vermelho carmim com o rosa bebê. E deu essa tonalidade, metade e metade, dessa tonalidade para luz. Então vamos lá. Vou preencher a pétala todo com o magenta. Essa cor é linda. E o ideal é pintar pétalas por pétala, para você não, principalmente para quem está iniciando, para vocês não se perderem. Ó, preenchi com a tinta magenta. Aí eu venho com uva e vou fazer a sombra. Essa pétala que tá por baixo, aí eu vou colocar um pouquinho de sombra, que essa aqui tá por cima dessa. Com uva, aí eu venho e faço uma sombra desse lado e desse lado, que essa pétala tá por cima dessa. Então eu dou uma sombreada aqui também. Com uva, continuo com uva. Depois que eu passei uva, eu venho com um pouquinho do berinjela. E onde eu depositei a tinta uva, eu venho com o berinjela, para dar mais profundidade nesta sombra, de um lado e de outro. Limpo, dou uma limpada no meu pincel, tá carregado de tinta. Pra luz, eu venho com a misturinha que eu fiz, que foi com o vermelho carmim e o rosa bebê, metade e metade, até dessa tonalidade. Aí eu venho no ponto de luz e dou uma iluminada aqui na ponta da pétala e vai puxando pra dentro. Não deixa a tinta parada. Limpa o pincel, se tiver excesso de tinta, limpa o pincel e venho mesclando essa tinta na outra, para não ficar marcada, para dar um degradê. Precisou de mais? Se eu achar necessidade, pego mais um pouquinho na pontinha do pincel e venho deposito e venho esfumando. Prontinho. Agora vamos para essa outra pétala maior. Pego magenta. Vou preencher aqui toda a pétala. Bastante tinta para cobrir bastante a trama do tecido. Pegar mais tinta. Onde você achar necessidade de colocar mais tinta, pega mais e vem e deposita. Preenchi com magenta, vou novamente pegar a tinta uva e vou sombrear aqui, ó, perto do meu olho, colocar um pouquinho e puxar pra dentro. Aqui eu vou fazer tipo uma dobrinha. Então eu venho e deixo
esse espaço aqui sem colocar, que a gente vai colocar uma luz, colocar uma dobrinha de um lado e do outro a mesma coisa. Venho, deposito a tinta e sombra com a tinta uva. Olha, ficou a dobrinha. Pego mais um pouquinho, continuo com a tinta uva e esfumo. Limpo o meu pincel, que tá com excesso de tinta. Vou pegar o berinjela e onde eu depositei a tinta uva, eu vou colocar o berinjela. Da mesma forma que eu coloquei a tinta uva, eu coloco o berinjela de um lado, do outro e esfumo. Deixar mais um pouquinho mais escurinho aqui, próximo miolinho dela e esfumo. Agora para a luz. Vou pegar minha misturinha do vermelho carmim com o rosa bebê. Tinta do lado do pincel, só de um lado do pincel, do lado do pincel. E venho iluminando. Deposito. Pego mais. Pode fazer movimento circular para não deixar marcado. E vou iluminando essa parte. Onde eu fiz a dobrinha, venho também iluminar essa dobrinha aqui. Pincel de vai e vem pra gente fazer, para desmarcar essa tinta, para não ficar a tinta marcada. Do outro lado, da mesma forma, a gente vem com a dobrinha, iluminando essa dobrinha. Pego mais um pouquinho e vou iluminando. Achou necessidade de colocar mais um pouquinho de berinjela? Vem e pega um pouquinho de berinjela e coloca. Dá mais profundidade nessas dobrinhas. E esfumo. Essa pétala eu vou fazer tipo cortada, igual pétala de rosa. Do lado do pincel, aí eu venho. Vou cortar elas. Igual faço com rosa. Pra lá. Do outro lado. Mesma forma. E vou cortando, fazendo umas pétalas umas pétalas. Não precisa ser muito. Pouca mesmo. Olha como ficou linda. O miolinho aqui eu vou fazer com amarelo. Amarelo ouro. Olha. Como que ficou linda essa cor. Outra dica. Secou, fez esse passo a passo, secou, vem novamente com um pouquinho do berinjela, só do berinjela. E onde eu depositei, exemplo, onde eu depositei depois de seca. Aí eu venho com um pouco de berinjela e onde eu coloquei o berinjela, eu deposito mais um pouco, para dar mais profundidade. Isso depois de seco. Aí vai dar mais profundidade nas pétalas. Ó, onde eu depositei o berinjela, eu venho e deposito novamente. Faz isso com sombra e também com a luz, só. Ó, onde eu coloquei a luz, aí eu venho novamente, ó como a diferença que já vai dar. Olha a diferença dessa pétala para essa. Que a minha aqui ainda tá molhada. Mas quando ela estiver seca, ela vai se destacar mais ainda. Ó, mas mesmo assim dá diferença, olha.
Essa aqui tá sem. Vou fazer nessa outra para vocês verem. Ó, onde eu coloquei o berinjela, coloco novamente. Bem pouquinho, tá, gente? Que o berinjela é uma cor muito escura. Ó, coloco um pouquinho só na pontinha do pincel e esfumo. Limpo o pincel, lavo, que eu vou pegar uma cor mais clara, né, pra luz. Ó o barulho aqui na moto passando na rua. E venho. E onde eu coloquei a luz, eu venho e coloco novamente. Lembrando, depois de seco, esse processo. A minha aqui ainda está molhada. Mas ó como que dá a diferença na pintura. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.